eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Não só os sofrimentos, mas os sacrifícios que nós possamos fazer nesta vida serão muito bem recompensados na eternidade. O que é próprio da virtude da fé é exatamente acreditar nisso. As pessoas de fé vivem orientadas para o céu. O que elas mais querem é desfrutar do céu. Desfrutar dessa vida vai acontecer, porque a vida tem as suas belezas, tem os seus encantos, mas não é o foco das pessoas de fé. Elas não se deixam abater pelas dificuldades ou pelos sofrimentos, justamente porque têm essa esperança. E eu vou além, porque são pessoas convertidas, elas sabem que vão chegar lá, porque estão fazendo o que lhes cabe para chegar lá. Agora, as pessoas que por qualquer problema caem, se deprimem, essas pessoas estão vivendo essa realidade horizontal. Para elas, o que importa é a vida aqui. E aí eu costumo dizer que são pessoas que se relacionam muito mais com o Deus onipotente, porque é aquele Deus que pode fazer um milagre acontecer aqui agora, o milagre que eu quero, me conceder uma cura, uma graça, do que aquelas pessoas que se relacionam com Deus onisciente, que é aquele que sabe o que é melhor para mim, é aquele que está no controle dessa provação da minha vida, é aquele que vai me ajudar nas virtudes que eu tenho que construir a partir dessa provação, que às vezes foi o próprio Deus que mandou. Então não nos esqueçamos disso, que o mesmo Deus que é onipotente é também onisciente e amoroso e justo. Portanto, jamais, nos dias de dificuldade, nos abandona. Não é um Deus que trabalha castigando, no sentido vindicativo da palavra castigo. Em outras palavras, não é um Deus que se vinga do meu pecado, me deixando sofrer. Senão que é um Deus que me ensina, através do sofrimento, aquilo que eu preciso aprender. Me dá, através do sofrimento, a oportunidade de crescer em virtudes. Ou que eu não tenho, ou que eu preciso trabalhar melhor. Vamos analisar, parte por parte, esta parábola do semeador. São 4 situações distintas que nos são apresentadas. A primeira fala das sementes que caíram à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Trata-se de pessoas que ouvem a palavra de Deus, e vem o maligno, arrebata o que foi semeado em seus corações. A estrada é o chão endurecido. São almas dissipadas, vazias, completamente voltadas para o exterior. Não nos esqueçamos que a alma tem 3 inimigos, de acordo com a Bíblia. E nós temos que tomar cuidado com os 3. Quais são? O diabo, aparece aqui na parábola. A carne, que é a nossa natureza humana, ferida pelo pecado original.
E por isso essa comichão, essa fome de pecado que existe em nós. Vamos pecar se quisermos. Seremos sempre livres. Mas a comichão está lá. E aí o nosso mérito reside na luta. Nos meios que nós empregarmos para combater o pecado. Lembre-se, toda tentação é ruim? É. Ninguém gosta de ser tentado. Todos nós temos experiência de tentações. Porém, a tentação é permitida por Deus para que, com auxílio da graça que Deus sempre vai dar para combater a tentação, nós possamos construir a virtude que lhe é oposta. Então, se a tentação é de avareza, mão fechada, não querer emprestar as minhas coisas, desejo de acumular, e eu combato, eu cresço na virtude oposta, que é a generosidade. Se a tentação é de gula e eu combato, eu cresço na temperança. Então, o demônio, a carne e o mundo. O mundo é o palco onde a vida acontece. E aí estão todas as tentações. É aquela criatura sem vergonha que vem tentar a mulher casada ou o homem casado. É um programa de televisão imoral. São as modas indecentes. O consumismo, que assola cada vez mais a humanidade. Então, no mundo, os costumes são maus. Tem costumes bons, tem coisas boas. Mas os maus costumes têm o poder de seduzir. A partir dessa natureza caída, inflamada pelo demônio. E por isso, a Sagrada Escritura nos manda orar e vigiar. Tem gente que tem uma vida de oração, mas não trabalha a vigília. O que é esse vigiar? Nós vamos ver na homilia de hoje. Eu vou explicar. Vigiar é trabalhar exame de consciência, é trabalhar confissão frequente, é evitar as ocasiões de pecado. A partir do momento que eu me conheço, sei normalmente em que ambientes, em que situações eu caio em pecado. E para isso eu preciso ter esse tempo de dedicação à minha alma. Coisa que vai ficando cada vez mais rara. É triste a gente ver católicos que vivem no automático, vem à missa do domingo, reza o texto todo dia, é como se fossem papagaios espirituais. É aquela coisa da repetição, repetição, a missa não transforma em nada, a pessoa não sai com nenhum propósito, ela não muda nada de nada. A oração é como se fosse a obrigação, ou se não é obrigação, é o desejo de ir para o céu, porque Nossa Senhora promete quem reza o texto todo dia que vai para o céu. E a pessoa não se santifica, não muda e não sabe que mesmo esse hábito aí, não, mas eu vou à missa, padre, eu rezo o texto, tá? Mas a parábola vai mostrar os riscos que essa pessoa corre de não perseverar, lá na frente cair. E é o que a gente mais assiste. Por isso, prestem muita atenção, que essa parábola é muito importante. A estrada, portanto, é esse chão endurecido, as almas dissipadas, vazias, voltadas para o exterior, porque não tem tempo para ler a Bíblia. Se eu não leio a Bíblia, eu não conheço o manual de instruções do ser humano. Eu não vou conhecer Deus, eu não vou me conhecer, porque na Bíblia a gente sabe o que é
o pecado, a gente aprende o que faz bem e o que faz mal para o ser humano. As regras da vida espiritual estão lá. Ou então, eu não faço leitura espiritual de nenhum tipo. Existe uma riqueza tão grande na literatura católica, as próprias biografias dos santos, santos dos mais variados temperamentos, das mais variadas profissões, santos homens, santas mulheres, santos crianças, adolescentes, senhores e senhoras de mais idade, que provam que é possível seguir Jesus Cristo e que mostram os frutos maravilhosos do segmento radical de Jesus Cristo na vida do homem. Não somente porque foram pessoas completamente felizes, que viveram na plena paz interior, senão que foram pessoas que transformaram o mundo. Quem transforma o mundo são os santos, não são os ricos, não são os superinteligentes, não são as pessoas mais belas, de corpão. Esses podem transformar o mundo para baixo. Nós temos, portanto, essa riqueza que os evangélicos não têm. Esses evangelhos vivos, que foram e são os nossos santos. Os doutores da igreja, com obras maravilhosas, profundas. Santa Teresinha do Menino Jesus mostra uma via de santificação para aquelas pessoas que não são muito dotadas intelectualmente, pessoas mais pobres, simples. E também uma via de santificação para as pessoas muito dotadas intelectualmente, inteligentíssimas, riquíssimas, mas que não sabem, por exemplo, que podem se santificar através das coisas do dia a dia. Vejam que bonita essa frase de Santa Teresinha. Não sou capaz de fazer coisas extraordinárias, mas as coisas ordinárias posso fazê-las com amor extraordinário. Só isso aí já vai mudar muito a sua vida e das pessoas que convivem com você. Se você fizer as coisas do dia a dia, que é fazer a comida, é lavar a louça, é varrer a casa, é trabalhar bem, é cuidar do filho, ou do pai que está na sua casa, porque é idoso. Isso vai fazer a diferença para você e para os outros. Então, eu conheço essa frase, porque eu li a obra de Santa Teresinha. E aí a gente tem que começar a trabalhar esses bons hábitos. Porque muitas vezes nós nos instruímos, lemos a Bíblia, sabemos o que temos que fazer, mas não colocamos em prática. Então a gente precisa começar a ler a Bíblia, a ler a biografia de um santo, a obra de um santo doutor. Vou citar outra que é extremamente útil, Filoteia, de São Francisco de Sales, conhecida como Introdução à Vida Devota. É um verdadeiro diretor espiritual de bolso. É uma leitura que a gente tem que fazer parando, tem que fazer anotando aquilo que são desafios nossos, para depois a gente voltar a esses desafios anotados ou sublinhados e começar a montar uma estratégia para mudar de vida, para arrancar as ervas daninhas das nossas almas. Mas muitas vezes nós lemos, somente nos instruímos, achamos lindo, suspiramos, até choramos, mas como não somos pessoas de raízes, como vimos aqui, o que acontece? Vem o sol e queima.
Então, nós precisamos de um tempo para parar, para examinar a nossa conduta, é o exame de consciência diário, dialogar com as nossas emoções. Veja, a Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Hã? E eu digo, meditando a partir disso, não se põe o sol sobre a vossa mágoa, não se põe o sol sobre a vossa tristeza. A depressão, ela vai sendo construída, porque um dia eu vou dormir magoado, no outro dia eu durmo irado, no outro dia eu durmo frustrado, no outro dia eu durmo triste. E aí, que vida é essa? Não vale a pena ser vivida? A pessoa está na horizontal, ela não está esperando a eternidade, porque quem está esperando a eternidade vai saber trabalhar as frustrações, que não são outra coisa que não as expectativas não correspondidas. Que expectativas nós temos com relação ao outro? Todos são pecadores, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então vamos decepcionar com quem? Se a própria psicologia fala que emoção é opção, ninguém vai ser vítima. Não existe essa história, você me decepcionou. Tá, a sua conduta foi ruim, é decepcionante, vamos dizer no geral, mas eu escolho se essa decepção vai me fazer mal, vai me derrubar, vai me fazer me afastar de você. Esse é o ponto que nós precisamos trabalhar. E é isso que o Evangelho vem trazer de novidade. Vai nos dar a base para não sermos vítimas das pessoas, dos nossos afetos desordenados, desse emocionalismo. A gente vive na sociedade da emoção. Tudo tem que ser grandes emoções. As pessoas são dependentes de emoções para agir. A propaganda sabe disso, o marketing sabe disso. Então, se a gente não tem esse tempo para parar, para fazer um exame de consciência, se eu não tenho tempo para olhar para dentro de mim, saber qual é o meu defeito dominante, você sabe qual é o seu defeito dominante? É mais a soberba, é mais a avareza? É a gula? O que, que domina a sua vida? Tem gente que, por causa da avareza, vai ter 2, vai ter 3 empregos, vai se desgastar, vai perder até a saúde. Por quê? Porque quer sair de uma casa para outra, só vive fazendo reforma de casa, só pensa em lucro, grana, abrir outra filial, é empresário que abre 10, 20, 50 e paga o salário mínimo, o empregado, mas não importa, porque todo mundo paga, estou sendo justo. Que justiça é essa? A justiça dos homens? É nela que você se pauta? A nossa justiça tem que ser outra. A nossa justiça tem que ser a justiça de Deus. Os nossos critérios têm que ser divinos e não humanos. Pode pagar mais para seu empregado? Pague. Não seja como o mundo. E você vai ver quantas bênçãos vai receber. Aliás, eu não costumo nem colocar coisa nessa base. Isso é fato porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Mas antes de mais nada, saiba que você, eu, todos nós somos muito devedores de Deus. Só o fato dele ter criado a gente do nada, ter colocado nesse mundo tão lindo e nos dando a oportunidade de chegar ao céu, isso já é uma grande bênção. A gente já nasce na Igreja Católica, na Arca de Noé. Quantos aí não ralam? Pega e lê o livro lá, O Preço a Pagar, do muçulmano que se converteu ao catolicismo, para dar valor ao que você tem, a ver o quanto que a gente é feliz aqui, não está sabendo. E a ver também como essas pessoas são virtuosas, os sacrifícios que fazem para manter a fé, pelo direito de rezar, para chegar à mesa eucarística. Então, nós precisamos começar a ter esse tempo. Você tem esse tempo? Que tempo você tem para entrar dentro de si? Ver quais são as suas tendências pecaminosas, os afetos desordenados. Tem gente que vive nas redes sociais com fones de ouvido, meu Deus,
Que alienação horrorosa! Tira isso da sua vida. Vá para a rede social no momento do entretenimento. Reduza esse tempo, é aquele momento e acabou. Tem gente que vive o tempo inteiro, são pessoas que estão doentes. Isso é uma doença espiritual, isso é um vício. Quanto tempo perdido? Eu pergunto, o tempo de Instagram vai lhe levar para o céu? Não. O tempo de Instagram vai lhe levar para um céu melhor, se você já está a caminho do céu? Não. Então é perda de tempo. Não vai ser perda de tempo aquele Instagram, Facebook, o que for, que você usar no seu tempo de lazer, de entretenimento, na justa medida. Não que seja pecado usar o Instagram, até porque tem gente que vai usar o Instagram, Facebook, Twitter, sei lá, para seguir padres, programas de evangelização, cursos na área de espiritualidade, ou mesmo na área da psicologia, para crescer como pessoa, para melhorar a natureza humana. Isso não é problema. O problema é essa perda de tempo, o problema é a futilidade. O problema é a vida sem propósito. O problema é eu dar mais valor às coisas do mundo do que às coisas do céu. E ficar eternamente aí, entra missa, sai missa, no mudo. Leio um livro, leio outro, no mudo. Estou desperdiçando a graça de Deus. E isso é preocupante. Quantas pessoas hedonistas que bebem, fumam, vivem de balada em balada, boteco em boteco, pouco vigilantes em seus sentimentos e com a imaginação muitas vezes voltadas para pensamentos inúteis. Julgamentos, depois vem a fofoca. Não só aquilo que é inútil, mas até aquilo que é pecado. Almas sem cultivo, nunca lavradas, acostumadas a viver de costas para o Senhor, são corações duros, como aquelas velhas estradas continuamente percorridas, aqueles caminhos de terra batida. Ouvem a palavra divina, mas com grande facilidade o diabo a arranca de suas almas. Então, esses são as sementes que caíram à beira do caminho, esse caminho de terra batida. Precisamos pedir forças ao Senhor para nunca sermos como estes que se assemelham ao caminho onde a semente caiu, negligentes, mornos e desdenhosos das coisas de Deus. É gente que escuta uma homilia, que escuta algum programa espiritual e, isso é exagero. Não, eu vivo do meu jeito, eu tenho fé, eu vou à igreja. Eu sou a medida de todas as coisas, no final das contas. Não é Deus. São pessoas que não têm humildade. Algumas chegam até ao narcisismo, que é um transtorno de personalidade. Vá lá na internet e procure. Transtorno de personalidade narcisista. Todo narcisista peca por orgulho. Não tem um narcisista que não seja orgulhoso. Negligência e tibieza. O que é tibieza? O morno. Que se manifestam na falta de contrição e arrependimento e falta de luta determinada contra os pecados veniais. Muitas vezes tem gente que se converte e chega ao primeiro nível de humildade. Aliás, primeiro nível na escada espiritual, mas é o terceiro grau de humildade de Santo Inácio de Loyola, que é o corte com o pecado mortal. Se eu não cortar com o pecado mortal, eu não vou me salvar. E aí, muitos negligenciam o pecado venial. Parece até que nem é pecado. Todo pecado é ofensa a Deus. Mas a pessoa não procura combater aquilo ali. Vou dar um pecado comum para vocês aí, como exemplo. A mentira. A pessoa precisou se safar de uma situação de saia justa, ela mente. Numa boa. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Eu estou dizendo que vi essa moça aqui fazer algo que ela não fez, porque eu não gosto dela. Isso é o quê? Falso testemunho. Pecado grave. Essa é a característica do pecado venial. Ela vai preparar o terreno para o pecado grave. É questão de tempo.
A caridade vai esfriando e daqui a pouco eu estou no pecado grave. Segunda situação da parábola. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou logo porque o terreno não era profundo. Mas quando o sol nasceu, a semente secou porque não tinha raiz. E aqui estão aquelas almas superficiais, com pouca profundidade interior, inconstantes, incapazes de perseverar. E se esse é o seu caso, você vive de altos e baixos, comece a se preocupar. Por quê? Se a morte lhe pegar quando você estiver no baixo, dançou. Tudo tem solução debaixo do sol. Mas para quem se empenha, para quem corre atrás, para quem pede a Deus a solução. Então a solução depende da nossa oração e do nosso trabalho. São almas que têm boa disposição, até recebem a graça com alegria, choram, se emocionam, vão procurar um conselho com o padre, vão se confessionar, mas na hora de enfrentar as dificuldades, recuam. Aí voltam ao velho homem, à velha mulher. Seguem em suas vidas os roteiros de novela e não o evangelho. Ih, já vi isso demais. Pessoa se converte, vem para a igreja, aquela coisa, começa a ser até o braço direito do padre, aí vem a traição do marido, aí vem a traição da esposa. Ah, não, padre, traição eu não admito. Como assim não admite? Que negócio é esse? Que evangelho que você lê? Não, mas isso é inadmissível. Sim, inadmissível para qualquer ser humano, inadmissível enquanto é pecado mortal. Porém, a Bíblia manda perdoar 70 vezes 7 vezes. Ah, já é a quarta vez que essa mulher me trai. Quantos chifres o senhor quer que eu carregue na minha cabeça? Olha a preocupação da criatura. Olha isso. A preocupação é os chifres. É porque ele vai virar piada. Cara, o problema não está em você. Esse medo de achar que você não dá conta da mulher, que por isso ela vai buscar fora o que não tem em casa, isso é pensamento de gente mundana. Se você está seguro de si, o que está acontecendo? Ela está sem vergonha, ou ele, se for o marido, tá? E precisa da sua ajuda. Você que é uma só carne com essa mulher, você que é uma só carne com esse homem, estenda a mão, tenha misericórdia. Ajude, diga eu estou aqui, vamos superar isso juntos. É desse tipo de mulher, é desse tipo de marido que o mundo precisa. Porque esse negócio de descartar o cônjuge, qualquer novela mostra isso, os filmes hollywoodianos mostram isso. E uma coisa que muita gente não sabe, 85%, isso é dado estatístico. Aprendi na palestra da doutora Fabiane. Aliás, eu não fui à palestra ontem, infelizmente não pude vir. Mas eu peguei alguns slides da palestra. E num deles ela diz: 85% das segundas uniões terminam. Então a pessoa se ilude. Qual é o script da criatura? Padre, o amor acabou. O amor não acabou não, bebê. O amor nunca esteve lá. Você gostava da outra pessoa. Isso é egoísmo. Ah, é pecado gostar de alguém? Não é pecado gostar de alguém se o meu gosto não é o que domina as minhas ações. Porque vai ter aquele dia em que eu não vou estar gostando nada e eu tenho que ser bom do mesmo jeito. E aí está o amor, que é uma decisão, não é um sentimento, não é uma emoção. E é disso que o mundo precisa, é desse tipo de gente. Agora o mundo está cheio dessas vítimas, todo mundo é vítima. E aí, ai meu Deus, eu sou vítima dessa bruxa, deste ogro, adúltero dos infernos. E aí vai, para o príncipe encantado. E aí, como a pessoa é mal resolvida, daqui a pouco está largando o príncipe encantado, porque o problema no final das contas está nela. Eu conheci uma moça que estava já na 5ª relação e chegou para uma pessoa aparentada minha e disse, essa pessoa aparentada minha, em crise matrimonial. Ô, minha irmã, segura a onda aí, com esse seu marido mesmo, porque eu precisei chegar no 5º para entender que o problema estava em mim. Todos tiveram defeitos. E se eu soubesse que a coisa era assim, eu tinha ficado era no 1º. Olha isso. Ah? Então, está alertando aqui enquanto é tempo. Porque depois é tarde demais.
Então, cuidado, você que vive na mágoa, que não trabalha o perdão cristão no seu coração, você que não tem espírito de sacrifício para cuidar da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos e até dos pais. Quantas pessoas aí não deixam pai e mãe para lá? Hum? Preferem colocar num asilo, porque não querem ter trabalho? Vamos lá. Se nesses lares para idosos, seu pai e sua mãe vão ter uma atenção superior ao que você pode dar na sua casa, se você está colocando lá justamente pensando no bem maior do seu pai e da sua mãe, é diferente. Tá? É outra história. É até um gesto de amor. Há alguns, ensina Santa Teresa d'Ávila, que depois de derrotar os primeiros inimigos da vida interior, aspas, acabaram-lhes o esforço, faltou-lhes a coragem. Deixaram de lutar quando estavam a apenas 2 passos da fonte de água viva que o Senhor disse à samaritana que quem beber não terá sede. Devemos pedir ao Senhor constância em nossos propósitos, espírito de sacrifício para não pararmos diante das dificuldades que necessariamente vamos encontrar. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, que é algo que funciona. Lá no seminário, eu comecei a ter acesso a pregações tão belas, dos reitores, dos padres nos retiros, e um belo dia Deus me deu uma graça. Disse o seguinte: ei, começa a anotar essas coisas. É muito conhecimento para você se lembrar depois. Porque aí quando você for meditar, quando você for fazer seu exame de consciência, enfim, você vai ter isso aí, e de tanto ler, daqui a pouco isso vai se incorporando. E isso vira o quê? O que a gente chama de valores. Porque o ser humano se orienta na vida em função do que são os seus valores. E em função do que são as suas crenças também. Por isso são 2 coisas que a gente tem que trabalhar. As crenças que sejam positivas, porque as crenças limitantes são destrutivas. Quando você acha, por exemplo, que eu não mereço isso, isso não é para mim, eu não dou conta, eu não sei fazer nada certo, cuidado. O diabo vai reforçar isso na sua vida. Agora aqui de novo estamos nessa falta de tempo que muitos não têm, que muitas pessoas não procuram ter, para olhar para dentro de si, para uma leitura espiritual, para a intimidade com Deus na oração, e poderem sair desse momento de aprendizagem, de oração, com propósitos, para começar uma estratégia para se santificar. No seminário, eu comecei a anotar. E aí, até hoje, eu faço essa oração. Uma vez o padre disse: peçam todas as virtudes. Todo dia eu falo: Senhor, aumentai minha fé, a esperança, a caridade, a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança. Dai-me saúde e paz. Derramai sobre mim os 7 dons do vosso Espírito Santo e os seus 12 frutos. Dai-me um espírito de oração incessante, um espírito de compulsão, um espírito de contrição, um espírito de penitência, dilatar a caridade no meu coração, dai-me o dom da misericórdia. Tudo isso aí foram homilias diferentes. Tudo aquilo que eu vi, isso aqui é importante, eu preciso disso, eu comecei a anotar. Então a gente precisa desse grau de organização pessoal. Às vezes a gente tem para as coisas do mundo, para os projetos de mudar de casa, de reformas, construção da minha carreira, a gente tem tudo na ponta do lápis. Eu sei a qualquer momento quanto está a minha conta bancária, mas não sei como é que está a minha conta bancária espiritual. A pessoa chega lá no confessionário, mal fez um exame de consciência, estou careca de detectar, confissão mal feita. Sobretudo das pessoas que têm 1 ano e meio, quase 2 que não se confessam, eu normalmente faço exame de consciência com elas. Que nem se lembraram de fazer, fala só 2, 3 pecados maiores, eu falo, caramba, a pessoa tem 2 anos que não se confessa, veio falar de 3 pecados aqui, tem alguma coisa errada. E aí quando a gente faz o exame,
passando pelos 7 pecados capitais, 5 mandamentos da igreja, 10 mandamentos da lei de Deus, vem um bando de coisa. Olha isso. Começai e recomeçai com santa teimosia a esforçar-vos por alcançar a santidade a que Jesus nos chama e para a qual nos dá as graças necessárias. Olha esse pensamento de São João da Cruz. A alma que ama verdadeiramente a Deus não se detém preguiçosamente em fazer o que pode para encontrar o Filho de Deus, o seu amado. Depois de ter feito tudo o que podia, não fica satisfeita e pensa que não fez nada. E São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, com a graça de Deus, hás de realizar o impossível, porque o possível qualquer um faz. Os santos são pessoas do impossível. O impossível para o mundo, o impossível para eles, por causa da fé e do esforço pessoal. Terceira situação, a semente que caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. São aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas as preocupações deste mundo e a sedução da riqueza sufocam essa palavra e ela permanece estéril. O amor às riquezas, a ambição desmedida de influência ou de poder, uma preocupação excessiva com o bem-estar e a vida confortável são espinhos duros que impedem a união com Deus. São almas voltadas para a matéria, envoltas numa ganância básica que leva a valorizar apenas o que se pode tocar. Os olhos que permanecem colados às coisas terrenas e que, por isso, não sabem descobrir as realidades sobrenaturais. São cegos para o que realmente importa. Gente que só quer saber de compras, restaurantes, viagens, reformas na casa, tecnologia. Tem que estar trocando o celular o tempo inteiro porque a Apple lançou um novo celular. Para que isso? Muitas vezes é porque eu sou rico e na classe dos ricos todo mundo troca de celular. Eu sou rico e na minha casta todo mundo troca de carro e eu não quero ficar por baixo. Quanta futilidade. Olha, Dom João Braz de Aviz, quando era o bispo aqui em Brasília, teve que colocar uma regra na decoração das igrejas para casamento, porque os ricos começavam a disputar quem enfeitava mais a igreja. E a coisa virou um carnaval. E aí o bispo teve que colocar limites, porque nada pode chamar mais a atenção do que o sacramento, do que a palavra de Deus, do que a pregação do padre, e se é casamento com missa, do que a própria Eucaristia. E são esses desvios que a gente vai assistindo aí. Então, meus irmãos, o que a Bíblia ensina? Comprar por necessidade. Agora a gente vê pessoas desenvolvendo até o famoso toque de coleção, transtorno obsessivo compulsivo de coleção, pessoas que não sabem se desfazer das coisas que têm por um apego. Tudo bem que tem um medo por trás, que é o medo de eu precisar disso e não ter. Ainda assim, é uma espécie de idolatria e de falta de confiança na providência. Que Deus não vai deixar nunca faltar nada daquilo que é importante para nós, para o nosso bem-estar, para o nosso dia a dia, para a nossa salvação. Uma vez eu fui à casa de uma senhora abençoar a casa e, de repente, ela me pediu a bênção da sua centopeia. Aí eu achei engraçado, né? Imaginei que fosse alguma coisa, mas eu sou brincalhão, eu falei, centopeia? A gente não tem o costume de abençoar insetos. Aí ela, não, padre, venha cá que eu vou lhe mostrar o que é a centopeia. A centopeia era um armário para os 100 pares de sapatos que esta centopeia tinha. Porque tem que ser uma centopeia. Uma mulher que tem 100 pares de sapatos. Ela falou, minha filha, me desculpe, mas eu não posso abençoar a centopeia. Eu já benzi a sua casa, tudo aqui que está na sua casa está sob essa proteção da bênção do seu lar. Agora, aceite meu conselho, você não precisa de 100 pares de sapato. Tá? A maioria desses sapatos você pode doar. Se desapegue disso. Por trás disso aqui tem um desapego grande, que é uma desordem espiritual. A criatura ficou com raiva de mim. Ela vai fazer o quê?
Eu não estou aí para ser o bonitão da balachita, não. Eu estou aí para pregar a verdade. E dizer como Jesus no evangelho de hoje, quem tiver ouvido de ouvir, ouça. Que é o quê? Gostou bem, não gostou? Fica à vontade. A verdade não pode ser freada. Há pessoas que gastam horas com programas de gastronomia, horas comprando ingredientes. Gente que tem um currículo profissional gordo, mas não sabe o ato de contrição, não sabe a diferença entre pecado grave e leve, não sabe a matéria mínima para uma boa confissão. Gente, vamos lá, hoje você vai receber seus amigos, vai ter um jantar especial, é natural que você, de repente, veja um programa ou outro, veja que receita melhor você vai fazer. É até bonito, isso é virtude da hospitalidade. Gastar um tempo maior em preparar a casa, por quê? Porque você vai receber, na realidade, Jesus por trás do seu amigo. Seu amor que move, tá tudo bem, vamos gastar mais, é uma comida melhor, não é todo dia que a gente vai receber um amigo. Tá tudo bonito. Agora tem pessoas que vivem aí. Não se dão conta que padecem da gula, porque só vem programa de gastronomia e só querem comprar os ingredientes mais caros e passam horas e horas. Tem uma paixão desordenada dominando a minha vida. Por quê? Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde é que eu gasto mais tempo? É nessas coisas. E aí vai ver o tempo de leitura da Bíblia, de meditação, vai ver o tempo gasto com caridade, com as coisas espirituais. Está desequilibrado. Ah? Então, vamos lá. Você é um profissional? Procure chegar ao topo do conhecimento na sua área. É muito bonito esse testemunho do profissional que busca a excelência, não para captar aplauso. Aquele que quer o pós-doutorado, não por causa do acréscimo de salário que vai ter, quando no seu órgão tornar reconhecido o seu pós-doutorado. Senão, pelo prazer de fazer bem feito. Senão, por essa capacidade maior de servir ao próximo. Senão, por este zelo no exercício da profissão. Isso está bonito, isso está ordenado. Tá? Se o amor é o motor, se não é a vaidade, se não é o dinheiro, ótimo. E essas pessoas costumam não negligenciar a vida espiritual. É natural. Se você tem um menino pequeno e está fazendo um pós-doutorado, vai sobrar menos tempo para o lazer. Você vai ter que ficar um pouco minimalista aí, até nas práticas espirituais. A gente vê pessoas que, por exemplo, sei lá, faziam cursos bíblicos e leituras espirituais e, de repente, isso vai ficar em suspenso. E ela vai ficar com a missa, com aquele programa de oração que a gente não pode deixar, mas logo após esse pós-doutorado volta tudo. Isso é bom, isso é bonito, e isso faz a diferença. Deixar o coração viciar-se no dinheiro, nas influências, nos aplausos, nas seduções das propagandas e vitrines, nos caprichos, na abundância de coisas desnecessárias, é um sério obstáculo para que o amor de Deus crie raízes no coração. É difícil para quem é possuído por esse gosto por ter mais, de buscar sempre o que é mais cômodo, não cair em outros pecados. Por isso, diz São João da Cruz, o Senhor chamou-lhes espinhos no Evangelho, para deixar bem claro que quem os manusear voluntariamente será ferido por algum pecado. São Paulo ensina que quem põe o coração nos bens terrenos como se fossem bens absolutos, comete uma espécie de idolatria. Esta desordem da alma leva frequentemente à falta de mortificação, à sensualidade, ao desvio do olhar dos bens sobrenaturais, pois sempre se cumprem aquelas palavras do Senhor: onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Neste solo ruim, a semente da graça, sem dúvida, será sufocada. Pergunto, e aí tá, mais dever de casa, né? Você tem um programa de leituras espirituais? Você tem o costume de, terminada a missa, dar uma olhadinha aqui, um livro espiritual, ler de tempos em tempos? Tem tantas editoras aí, a minha biblioteca católica é fantástica, tem gente que assina. O livro chega mensalmente, um livro novo na sua casa. É uma maneira, por exemplo, de se lembrar da importância de uma leitura espiritual. E eles só sugerem
livros muito bons. Isso para dar um exemplo. Você está em dia com o check-up da saúde, a pessoa está zerada, as taxas, padre, está tudo ótimo, estou fazendo meu exercício físico, mas e o exame de consciência? E o check-up da sua alma? E o ataque ao defeito dominante, que é aquele pecado capital que controla a minha vida, que está por trás da maioria dos pecados que eu cometo? Com que frequência você se confessa? Procura conselho espiritual com o sacerdote? Faz algum curso para crescer na fé? E que penitências realiza? Vamos lá, esse reino encantado das penitências. Veja, tem pessoas que vão precisar de penitência, porque estão muito desregradas na vida espiritual. Então, por exemplo, pessoas preguiçosas, elas podem ter no exercício físico a sua penitência. Elas podem diminuir o tempo na cama. Tem gente que dorme até arrebentar o colchão. 10, 11, 12 horas. Você vai para a ciência, 8 horas é mais do que suficiente, 7 horas para muita gente já resolve o problema. Então, eu tenho que começar a fazer penitência, que é não fazer a minha vontade. Não abrir mão daquilo que é necessário. Por exemplo, as pessoas gulosas ou pessoas que cometem pecados no campo da sexualidade, viciadas em pornografia, pecado solitário e coisas afins, vão precisar incorporar obrigatoriamente à sua vida espiritual a penitência. Por quê? Para treinar o não ao pecado, dizendo não àquilo que Deus permite, que, por exemplo, é a comida, que é o videogame, que é, sei lá, pegar aquilo que você gosta muito e deixar de usar, para começar a dizer não à sua vontade própria, a ter domínio sobre a sua vontade própria. Está comendo carne às sextas-feiras? Tem muita gente que não sabe que não pode comer carne às sextas-feiras. Não é pecado mortal comer carne às sextas-feiras, né? É pecado venial. É uma regra que nunca caiu. Sexta-feira é o dia da paixão do Senhor, por isso a igreja nos convida a esse pequeno sacrifício. Se tiver que comer carne na sexta-feira, você troca a carne que você vai comer por alguma penitência para compensar a carne que você vai comer. Mas o melhor dos mundos é evitar a carne, é mais perfeito. Então, tem gente que é atenta a essas coisas e vai crescer muito espiritualmente. Último ponto. O que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, a compreende e dá fruto e produz 100 ou 60 ou 30. Deus espera que sejamos um bom solo que recebe graça e dá frutos. Mais e melhores frutos produziremos quanto maior for a nossa generosidade para com Deus. Exemplo, há pessoas que são tocadas, por exemplo, a rezar o terço. Se Deus lhe convidou a rezar o terço, reze. Atenção que não é pecado não rezar. Não é mandamento rezar o terço todos os dias. Mas não desperdice essa graça. Primeiro que Nossa Senhora promete a quem rezar o terço todo dia, assistir na hora da morte com as graças necessárias para a salvação. Porque rezar o terço todos os dias vai nos ajudar no combate espiritual. O terço é extremamente irritante ao demônio, então você é menos influenciado pelo demônio. Não é assim que o demônio não vai nunca me tentar, cuidado. Tem gente que acha que porque tem um escapulário no pescoço, um crucifixo, o diabo não vai chegar perto. Vai. A gente vai com o sacramental, a gente vai com a oração, diminuir o poder do maligno. Nós sempre seremos tentados na medida das nossas necessidades e da nossa capacidade para a tentação, que Deus sabe qual é. E sempre, como eu disse no início da homilia, Deus vai dar a graça para resistir. Então depende de nós, depende de boa vontade espiritual. Então, algo Deus quer, algo Nossa Senhora quer, a partir desse toque da graça que me convida a rezar o terço todos os dias. E vejam, por exemplo,
Nossa Senhora, nas suas aparições, tem pedido jejum às quartas e sextas-feiras. Não é obrigatório de jeito nenhum, mas é bonito a gente ver as almas mais adiantadas, que nesses 2 dias elas procuram fazer o jejum de uma refeição. Eu já vi uma pessoa, não sou eu essa pessoa, que fazia jejum a pão e água às quartas e sextas. Sim, a gente vai ver leigos que dão banho em bispos, em padres, porque, mais uma vez, a santidade não depende do seu estado de vida. A santificação é uma decisão que eu tomo. Tá? Os desafios são para todos nós. Eu fiquei muito edificado com o exemplo dessa senhora. Impressionante. Ela tem mais calos nos joelhos, se bobear, mais do que o clero todo aqui de Brasília. Impressionante o quanto que essa mulher reza. Lógico que vai ter um céu maravilhoso. Não tenho dúvida disso. Então, esse é o ponto. Mais uma vez, gente, a gente vê as pessoas se matando de trabalhar, se desdobrando para ter uma casa maravilhosa, para, na época da aposentadoria, usufruir dessa casa ou dessa chácara, sei lá. Quando você morrer, essa casa vai ficar, essa chácara vai ficar. Começa a usar esse raciocínio para a chácara eterna, para a mansão celestial sua. Esse mesmo espírito de sacrifício que lhe leva a lutar por algo que vai perecer, ou seja, vai ficar, algo que pode ser destruído do dia para a noite, num terremoto, tudo bem que aqui no Brasil a gente nem tem terremoto, mas é a realidade em outros países. Então pense, será que não vale a pena se esforçar por aquilo que não perece? É uma questão de fé. É questão de crer naquilo que a segunda leitura hoje nos falou. Então, todos os homens podem tornar-se um terreno preparado para receber a graça, seja qual for a sua vida passada. É aquela frase que eu gosto de falar. Não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora e escrever para a minha vida um novo fim. O Senhor se derrama na alma na medida em que encontra abertura. Quanto mais abertura, mais Deus vai se derramar. Deus nos dá tantas graças porque tem confiança em cada um de nós. Não há terrenos muito duros ou vazios para Deus, se alguém estiver disposto a mudar e corresponder. Qualquer alma pode se tornar um pomar, mesmo que antes estivesse deserta, porque a graça de Deus não falta e seu cuidado é maior que o do agricultor mais experiente. Assumindo a graça, o fruto só depende do homem, que é livre para corresponder ou não. Boa é a terra, bom é o semeador, e boas são as sementes. E ainda, como é que um deu 100, outro 60 e outro 30? Essa diferença de frutos depende de como acolhermos a graça de Deus. Porque mesmo onde a terra é boa, há muita diferença de um lote para outro. Então, 30, 60 e 100 depende dessa abertura da alma para 30, para 60 ou para 100. Do lado de Deus, a nossa santificação é ilimitada. Quanto mais eu me abrir, mais Deus vai entrar, mais vai me santificar. Somos nós que colocamos limites à graça de Deus. Então, essa diferença de frutos depende de como acolhemos a graça. Porque mesmo onde a terra é boa, há muita diferença de um lote para o outro. Você vê que a culpa não é do lavrador, nem da semente, mas da terra que a recebe. Nem da terra que a recebe, perdão, senão da disposição da vontade. Examinemos hoje, no nosso momento de oração, se estamos correspondendo às graças que o Senhor nos concede. Você já parou para ver isso? Que boas inspirações você tem recebido, no sentido de rezar mais, no sentido de fazer mais caridade? Eu conheço pessoas que vivem falando,
coisas assim, padre, na catequese, no dia de fé e obras, eu me senti tão tocado a começar a visitar os asilos, né, algum orfanato, a deixar por mês alguma doação fixa. Quando que você vai começar? E eu vou pedir, comece aqui pela sua paróquia, por favor. Cesta básica, por exemplo, todo mês falta. Então, quando é que você vai começar a fazer aquela doação para aliviar a fome de uma família? Né? Quando é que você vai decidir sair uma vez menos para o boteco, pegar esse dinheiro e doar para a paróquia, para uma instituição de caridade? Diga para mim. Né? Então, meus irmãos, o prêmio eterno vai depender de quê, no final das contas? Das nossas escolhas. Então, vamos procurar nos empenhar em fazer um exame particular das más raízes da alma que impedem o crescimento da boa semente. Se limpamos as ervas daninhas através da confissão frequente, que tão bem prepara a alma para receber as inspirações de Deus, não podemos ficar satisfeitos com o que fazemos no nosso serviço a Deus, como um artista não está satisfeito com a pintura ou estátua que sai das suas mãos. Todos lhe dizem, é maravilhoso, mas ele pensa, não, não é bem isso, eu quero mais, pode melhorar. É assim que nós devemos agir. Então, completando o nosso dever de casa, que eu já comecei a ditar, comece essa semana um novo hábito. E aí, eu vou falar aqui do caderno espiritual. Eu estou vendo gente aqui, isso me enche o coração de alegria, anotando o que eu estou falando no seu celular. Estou dizendo que você tem que fazer isso toda a missa. Mas eu estou falando que a gente vai vendo a diferença na vida dessas pessoas. Então, é começar a fazer essas leituras espirituais, sublinhando aquilo que é mais importante, aquilo que vai ser útil para a sua vida. Começando a procurar quando, como você vai colocar em prática esses bons conselhos. Procurando ver, poxa, isso que eu li na Bíblia, padre, o perdão. O meu perdão tem limite. Quando é que vai marcar uma hora, vai conversar? Para abrir o seu espírito plenamente ao perdão. Então, o que precisa mudar na sua vida? Que novos hábitos você vai incorporar? Veja, nessa homilia eu falei de frases que são inspiradoras. Você tem um caderno de frases inspiradoras? É o que a psicologia chama de armário de referências. Eu já pude falar sobre isso aqui em alguma homilia. É um arquivozinho na nossa memória dessas passagens bíblicas, dessas frases motivacionais que na hora da necessidade vão fazer toda a diferença. Eu vou lá no meu armário de referências, abro, e no momento em que eu estou com medo, vem a frase de Mark Twain: coragem não é a ausência de medo, é a capacidade de enfrentá-lo. Não importa o que se faz, e sim o amor com que se faz. Madre Teresa de Calcutá. E assim eu começo a criar coragem. A porta que Deus abre, ninguém fecha, que Deus fecha, ninguém abre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por mim, quem será contra? Olha a coragem se construindo aí. Porque no primeiro momento vem o quê? As desordens da natureza. Aí vem o diabo junto. Quando ele vê que eu comecei a ter medo, ele vai chegar e falar, isso não é para você, você não vai conseguir, as pessoas vão rir de você. E você está se achando, hein? Isso não é para o seu bico. E aí eu preciso ter uma estratégia de combate. A maioria das pessoas caem e sucumbem por quê? Por causa dessa desorganização da vida espiritual. Então a gente tem que começar a levar a sério o negócio da nossa salvação. E você, por exemplo, pai, o homem é o cabeça da família. Você ajuda a sua esposa, você ajuda seus filhos nessa tarefa? Você orienta a sua família espiritualmente? Porque quantas vezes a gente vê a mulher preocupada com esse marido que só quer saber de cerveja, de futebol. Ela chama para a igreja, ela se preocupa com a catequese dos filhos e o homem vive feito um alienado. Meu irmão, cuidado, que as labaredas estão aí, ó, debaixo dos seus pés.
Não abra seu olho não para você ver. Hã? Então, isso é responsabilidade de pai e mãe. Eles têm que ser os primeiros catequistas. Eu falo isso nas homilias de batismo. Eles têm que educar na fé e nas obras também. Mas, quantos pais aí preocupados muito mais em Peter Pan, Cinderela, viagem à Disney, tênis Nike, telinhas. E aí depois não sabe porque que o filho aos 15 anos está lá, cheio de focinheira, todo deformado, usando essas modas horrorosas, se cortando e daqui a pouco pensando em se matar. O problema começou lá embaixo. A falta de catequese, a falta de bons exemplos dentro de casa, a ausência do lar, pensando só em dinheiro, em reforma da casa, sei lá o quê. E aí as crianças à deriva. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que Ele nos confiou. Os talentos, quem é casado, os filhos. Deus vai pedir contas de cada filho. Como é que você criou, o que, que você fez, que bom exemplo você deixou. Né? Assim como nós padres também. Como atuamos em cada sacramento, né? Como celebramos a missa, como atuamos na confissão, se fomos disponíveis aos fiéis, se escandalizamos pela nossa conduta. Agora, não temamos, porque Deus está conosco. Não desanime. Se você fala, nossa, eu tenho muito mais defeito do que virtude. Isso já é um bom sinal. A humildade, enxergar. E aí, aos pouquinhos, a gente vai. Pegar outra frase do meu armário de referências. Né? Toda caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Né? Outra frase do meu armário de referências. Ao invés de maldizer as trevas, acenda uma vela. Porque há, outra frase, quem atravesse o bosque só veja lenha para a fogueira. O diabo vai fazer a gente só ver lenha para a fogueira, só ficar olhando para os nossos defeitos e se maldizendo. Se eu começo a carregar um punhado de areia a cada dia, daqui a pouco eu tenho uma montanha. E é por aí que vai a nossa santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.